Existe um tempo específico em que o céu não adia respostas. Um intervalo raro, silencioso, quase imperceptível para quem vive distraído, mas totalmente acessível para quem apenas decide ouvir. Este é um desses momentos. Não amanhã. Não depois. Agora. Há instantes em que o invisível se aproxima do visível e algo começa a se mover sem anúncio, sem alarde, sem explicação lógica. Você entrou nesse ponto exato. Nada do que acontece aqui é coincidência. Se este conteúdo chegou até você, é porque existe uma convergência em curso. Uma permissão espiritual sendo ativada. Não se trata de curiosidade, nem de entretenimento. Existe um motivo maior por trás deste encontro. Algo foi alinhado para que você estivesse aqui, ouvindo estas palavras, exatamente neste tempo. Esta não é uma oração comum. Não é uma repetição automática, nem uma fórmula decorada. É um ponto de ativação. Um momento em que o silêncio carrega mais poder do que 1000 pedidos. Por isso, não tente entender tudo agora. Não analise. Não antecipe. Apenas ouça. Deixe que cada palavra encontre o lugar certo dentro de você. Há liberações que não funcionam quando são interrompidas, questionadas ou fragmentadas. Permaneça até o final. O que será liberado não funciona pela metade. Há camadas que só se revelam com permanência. Há chaves que só giram quando o processo é completo. Este é um caminho de poucos, não porque seja secreto, mas porque exige presença, constância e disposição para atravessar. Antes de continuar, faça um gesto simples, mas poderoso. Inscreva-se agora no canal Oração da Riqueza Divina. Esse ato não é apenas técnico. Ele representa permanência, alinhamento e continuidade espiritual. Ao se inscrever, você declara que está disposto a caminhar nesse fluxo e a receber tudo o que será construído daqui em diante. E antes de continuarmos, escreva nos comentários: eu estou no tempo certo para receber. Até hoje, você pode ter aprendido que a única forma de se relacionar com o céu era pedindo, insistindo, quase implorando por socorro. Como se a provisão dependesse do quanto você sofre ou do quanto repete palavras. Mas existe um nível mais alto que poucos acessam, e ele começa agora, quando a consciência desperta. Você não foi criado para viver em constante espera. Você não nasceu para sobreviver de migalhas espirituais. O medo ensinou você a pedir pequeno, a desejar pouco, a aceitar atrasos como se fossem destino. Mas hoje algo muda dentro de você. Hoje você entende que existe uma diferença profunda entre pedir e se posicionar. Quem pede está abaixo, quem se posiciona entende quem é. Quem pede espera permissão, quem se posiciona ativa direitos. Quem pede reage às circunstâncias, quem se posiciona governa escolhas. O céu não se move por desespero, ele responde a alinhamento. Ele não reage à ansiedade, mas à consciência de identidade. Quando você entende o lugar que ocupa espiritualmente, sua voz muda, sua postura muda, e o ambiente ao seu redor começa a se reorganizar. Este momento não é sobre convencer Deus de algo. É sobre você sair do lugar de medo e entrar no lugar de clareza. É quando a mente deixa de implorar e o espírito começa a declarar com firmeza silenciosa: eu sei quem sou, eu sei o que carrego, eu sei de onde vem minha provisão. A escassez perde força quando você para de se enxergar como alguém que precisa correr atrás e começa a se ver como alguém que atrai, administra e sustenta. O fluxo não se ativa com pressa, mas com posicionamento interno. É por isso que tantas pessoas pedem e não veem mudança, elas ainda estão falando a partir do medo. Hoje você atravessa essa linha invisível. O medo não governa mais suas decisões. A consciência assume o comando. E quando isso acontece, o céu reconhece. Porque o céu responde a quem sabe permanecer de pé, mesmo antes de vir. Não é força, é alinhamento. Não é insistência, é identidade. Não é pedido, é posicionamento. E a partir daqui, tudo começa a responder diferente. Até hoje, muitas decisões, muitos medos e até muitas orações foram feitas a partir de uma identidade antiga. Uma identidade moldada pela falta, pela espera, pela sensação de estar sempre correndo atrás, sempre tentando alcançar algo que parecia distante.
Mas preste atenção, quem você foi até hoje não governa mais o que você receberá daqui em diante. Há uma transição acontecendo agora. Não é externa. É interna. Não é barulhenta. É profunda. Você não é apenas alguém tentando sobreviver. Você não é apenas alguém pedindo uma oportunidade. Existe uma identidade espiritual maior sendo ativada em você neste momento. A identidade de filho, de herdeiro, de guardião daquilo que o céu libera. Filhos não mendigam. Herdeiros não imploram. Guardiões não vivem à mercê das circunstâncias. Ciclos antigos começam a se encerrar aqui. O ciclo da escassez repetida. O ciclo de começar e nunca concluir. O ciclo de ver portas se fecharem no último instante. Esses ciclos não se quebram apenas com esforço humano, mas com reposicionamento interno. Quando você muda quem você acredita ser, muda também o tipo de provisão que consegue sustentar. O céu não entrega abundância a uma mente que ainda se vê pequena. Por isso, antes da manifestação, vem a identidade. Agora, silenciosamente, algo está sendo alinhado. Sua mente começa a sair do modo de sobrevivência. Seu coração começa a reconhecer valor. Sua fé começa a se posicionar, não mais como expectativa frágil, mas como consciência firme. Você não está recebendo isso por acaso. Você está sendo preparado para administrar, proteger e multiplicar aquilo que está a caminho. A provisão acompanha quem está pronto para sustentar o que recebe. Neste instante, reconheça internamente: eu não sou mais governado pelo que faltou, mas guiado pelo que está sendo construído. A identidade antiga perde força, e uma nova consciência começa a ocupar espaço. Este é o momento em que aquilo que pesava começa a cair. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser explicado. A limpeza acontece quando você permite. Toda a culpa associada ao dinheiro começa a se dissolver agora. A culpa por decisões passadas, por escolhas feitas em tempos de dor, por oportunidades que não deram certo, tudo isso perde força neste instante. O passado não tem mais voz ativa. Ele não governa o que está sendo construído a partir de agora. Imagine como se um peso antigo estivesse sendo retirado dos seus ombros. Um fardo invisível que você carregou por anos, mas que nunca foi seu para carregar. Esse peso cai no chão. E quando ele cai, você percebe que consegue respirar melhor, pensar com mais clareza, sentir paz onde antes havia tensão. O medo financeiro não governa mais seus pensamentos. Ele não decide suas ações. Ele não determina seus resultados. Cada pensamento de escassez começa a ser substituído por clareza. Onde havia ansiedade, nasce serenidade. Onde havia confusão, nasce direção. A mente se acalma porque entende: você não está sozinho, e não está desamparado. Visualize portas internas sendo destravadas. Portas que estavam fechadas não por falta de merecimento, mas por bloqueios emocionais, crenças antigas, palavras negativas que um dia foram ditas sobre você. Essas portas agora se abrem sem resistência. As trancas caem. As correntes se desfazem. Tudo que dizia não é possível, não é para você, sempre foi difícil perde autoridade neste momento. Essas vozes não têm mais poder sobre sua vida financeira, emocional e espiritual. O passado perde o direito de definir seu presente. E o presente se torna o solo fértil para um novo tempo. Você não precisa lutar contra nada agora. Apenas permita que essa limpeza aconteça. Permita que a ansiedade saia. Permita que a comparação desapareça. Permita que o medo do amanhã seja substituído por confiança. Sinta como se um ambiente interno estivesse sendo organizado. O que estava bagunçado encontra lugar. O que estava pesado se torna leve. O que estava bloqueado começa a fluir. Este é o espaço onde a provisão encontra caminho. Este é o terreno onde a manifestação pode acontecer com paz. Permaneça aqui. Você está sendo preparado. Agora, algo começa a se mover além do que seus olhos podem ver. Não é barulho, não é agitação externa, é deslocamento espiritual. O que estava retido entra em circulação. O que estava travado encontra passagem.
O que parecia distante começa a se aproximar. Existe um fluxo invisível que responde ao alinhamento correto. Quando você se posiciona internamente, o caminho se ajusta externamente. Nada acontece por acaso neste momento. Cada palavra que você ouve agora age como um comando silencioso que reorganiza rotas, abre acessos e reconecta fontes que estavam fora do seu alcance. O que antes parecia parado não estava morto, estava apenas aguardando o tempo certo para se mover. E esse tempo é agora. Hoje, as engrenagens espirituais começam a girar. Caminhos se cruzam. Ideias surgem. Conexões são ativadas. O fluxo não vem sempre de onde você espera. Às vezes ele nasce de uma conversa simples, de uma oportunidade esquecida, de uma porta que você já havia fechado na mente. Fontes inesperadas começam a se alinhar porque o céu trabalha em rotas que a lógica humana não controla. Sinta agora como o peso da estagnação começa a ceder. A energia do não sai do lugar perde força. O ciclo da espera infinita se quebra. O que estava represado começa a correr como um rio que finalmente encontra fenda na rocha. Nada precisa ser forçado. O fluxo verdadeiro não exige tensão, exige permissão. E ao ouvir esta ativação, você permite. Você concorda. Você se alinha. E quando a concordância interna, o movimento externo responde. Neste exato momento, decisões estão sendo destravadas. Processos ganham velocidade. Respostas começam a se formar, mesmo que ainda não tenham chegado até você. O invisível já está trabalhando antes do visível se manifestar. Respire fundo e receba essa verdade. O fluxo já foi iniciado. Não está para começar, já começou. Aquilo que estava atrasado entra em rota de chegada. Aquilo que estava confuso começa a ganhar clareza. Aquilo que parecia impossível começa a se tornar acessível. Permaneça nesse estado. Não antecipe, não duvide, não interrompa. O fluxo invisível funciona melhor quando encontra um coração em paz e uma mente aberta. O movimento já está em curso. E tudo o que precisa chegar encontrará o caminho até você. Agora, preste atenção com o coração aberto. Tudo que foi liberado até aqui já está em movimento, mas todo movimento espiritual precisa de um selo visível. No mundo invisível, decisões internas geram resposta. No mundo visível, ações confirmam posicionamento. A fé verdadeira não fica apenas no pensamento. Ela se manifesta em atitudes simples, mas carregadas de intenção. Neste momento, o céu observa como você responde. Quando você curte este vídeo, não é apenas um clique comum. É um sinal de concordância espiritual. É como dizer, eu aceito. Eu recebo. Eu não rejeito o que está sendo liberado. Esse gesto marca o alinhamento entre o que foi decretado e o que será sustentado. Quando você comenta, sua fé ganha voz. A palavra escrita carrega peso. Ela registra no mundo visível aquilo que já foi ativado no invisível. É uma declaração que rompe o silêncio da dúvida e estabelece clareza espiritual. Por isso, escreva agora nos comentários, com consciência e presença. Eu me alinho com o fluxo da provisão. Não escreva por hábito. Escreva como quem assume um caminho. Como quem decide sair da escassez para a constância. E quando você se inscreve no canal Oração da Riqueza Divina, algo ainda mais profundo acontece. A inscrição não é apenas acompanhar conteúdos. É escolher permanecer em um ambiente espiritual que fortalece, edifica e sustenta aquilo que foi liberado hoje. A permanência gera continuidade. A continuidade gera estabilidade. E a estabilidade mantém o fluxo ativo. Ao se inscrever, você declara: eu não volto ao estado anterior. Eu permaneço no caminho da provisão. Este é o momento do selo. Curtir confirma. Comentar declara. Inscrever-se estabelece permanência. Faça isso agora, com intenção, com calma e com fé. O que foi ativado precisa de concordância. E quando há concordância entre céu, mente e atitude, o fluxo não encontra resistência. Permaneça. O que segue agora aprofunda ainda mais essa liberação.
Agora que o fluxo já foi ativado e o movimento começou, é necessário compreender algo essencial: receber é apenas o primeiro passo, sustentar é o que define a permanência da bênção. Nem tudo que chega é para te confundir, nem toda oportunidade que aparece é armadilha, mas toda provisão verdadeira vem acompanhada de clareza, paz e direção. Neste momento, uma proteção silenciosa começa a se levantar ao redor da sua mente. Pensamentos desordenados, impulsos baseados no medo, decisões tomadas por ansiedade começam a perder força. Você não é mais guiado pela pressa, mas pela sabedoria. A provisão que vem do alto não carrega desespero, ela carrega instrução. Existe uma inteligência espiritual sendo liberada agora sobre suas finanças. Uma capacidade nova de discernir caminhos, de perceber o que edifica e o que drena, de reconhecer quando avançar e quando esperar. Essa sabedoria protege você de escolhas que poderiam desperdiçar aquilo que está chegando. O dinheiro que flui para mãos despreparadas se perde, o dinheiro que encontra uma mente alinhada se multiplica. Por isso, neste ponto da jornada, a paz se torna o seu termômetro. Se algo tira sua paz, não governa a sua decisão. Se algo exige pressa, medo ou comparação, não merece sua energia. A verdadeira porta se abre sem violência. Ela não grita, não confunde, não oprime. Ela se apresenta com firmeza e clareza. Uma proteção mental se estabelece agora. Pensamentos de escassez são substituídos por visão. A culpa do passado não interfere mais nas escolhas do presente. Você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas, não porque eram invisíveis, mas porque sua mente estava sobrecarregada. Agora há espaço. Agora há foco. Essa escalada não é apenas financeira, é interna. Você amadurece. Você se fortalece. Você aprende a administrar o que chega sem medo de perder. A provisão deixa de ser um evento e se torna um sistema. A direção divina não te leva ao excesso irresponsável, mas à abundância equilibrada. Você não está sozinho nas decisões que virão. Há uma orientação suave guiando seus passos, protegendo seus recursos, guardando sua mente. E quanto mais você age com consciência, mais o fluxo se estabiliza. Receber com gratidão, administrar com sabedoria e avançar com paz, esse é o ciclo que se forma agora. Respire fundo. Sinta a tranquilidade que governa este momento. O que vem não te desorganiza, te estrutura. O que chega não te domina, te serve. A provisão que está em curso não será motivo de ansiedade, mas de segurança. E essa paz é a maior prova de que a direção está correta. Você não apenas recebe. Você sustenta. Você cresce. E o que cresce com direção permanece. Agora, não há mais espera. Não há mais dúvida. Chegou o momento de assumir aquilo que já foi liberado no invisível e começa a se manifestar no visível. Eu recebo. Eu reconheço. Eu administro com sabedoria. Eu recebo a provisão que já está em movimento. Não como um favor, não como exceção, mas como consequência do alinhamento que foi estabelecido. O que chega até mim chega com propósito, chega com paz, chega no tempo certo. Nada está atrasado. Nada está perdido. Tudo flui conforme a ordem que foi restaurada agora. Eu reconheço que portas já foram abertas, mesmo que ainda não tenham sido vistas. Reconheço que caminhos foram destravados, contratos destrancados, decisões ajustadas e oportunidades posicionadas ao meu favor. O que antes parecia distante agora se aproxima naturalmente, sem esforço excessivo, sem peso, sem ansiedade. Eu reconheço que a escassez não governa mais meus pensamentos, nem minhas escolhas. Ela não define meu valor, nem limita meus resultados. A abundância se torna meu ambiente natural, porque minha mente, minhas palavras e minhas atitudes estão alinhadas com ela. Eu administro com sabedoria tudo que chega às minhas mãos. Cada recurso é bem direcionado. Cada oportunidade é avaliada com clareza. Cada decisão é tomada com equilíbrio e visão de futuro. Nada se perde. Nada se desperdiça. Tudo é organizado, estruturado e multiplicado. Eu assumo a responsabilidade de manter este fluxo ativo. Não ajo por impulso, ajo por discernimento.
Não me movo por medo, me movo por consciência. A paz governa minhas escolhas financeiras, e a clareza acompanha cada passo que dou. Eu recebo sem culpa. Eu recebo sem medo. Eu recebo sem sensação de indignidade. O que chega até mim não traz peso, traz alívio. Não traz confusão, traz estabilidade. Não traz ansiedade, traz segurança. Eu me torno um bom administrador do que flui, e isso sustenta a continuidade da provisão. Hoje, eu declaro que o ciclo antigo se encerrou. A instabilidade não se repete. A falta não se perpétua. O aperto não governa mais meus dias. Um novo padrão foi estabelecido, e ele se fortalece a cada decisão consciente que eu tomo. Eu recebo com gratidão. Eu reconheço com lucidez. Eu administro com excelência. Tudo que se manifesta agora encontra em mim maturidade para permanecer. O fluxo não para porque encontra resistência, nem se perde porque encontra desorganização. Ele permanece porque encontra alinhamento. E assim, neste momento, eu assumo plenamente o que já é meu por direito. Está estabelecido. Está ativo. Está em expansão. O que foi liberado até aqui não foi um alívio momentâneo, nem uma resposta isolada para apagar um incêndio financeiro. O que começou a se mover agora entra em uma nova fase, a fase da continuidade. Você não está apenas recebendo um recurso, você está entrando em uma rota. E rotas não dependem de sorte, dependem de alinhamento. O céu não trabalha com eventos aleatórios, mas com sistemas espirituais que se sustentam no tempo. A multiplicação que começa agora não vem como um impacto explosivo que desaparece, mas como um rio que encontra seu leito e passa a correr sem interrupção. O que antes vinha com esforço excessivo agora flui com ordem. O que antes chegava com medo agora chega com paz. O que antes era emergência agora se transforma em constância. Você sai do modo sobrevivência e entra no modo provisão permanente. Entenda isto: quando a fonte é correta, ela não seca. O fluxo não depende de um único canal, de uma única pessoa ou de uma única oportunidade. Ele se expande. Uma porta aberta gera discernimento para a próxima. Um recurso recebido prepara o terreno para outro maior. Cada passo que você dá em fidelidade e consciência amplia sua capacidade de administrar mais. A multiplicação não acontece apenas fora, ela começa dentro, ajustando sua visão, sua postura e suas escolhas. Você não está mais preso a ciclos antigos de escassez, onde tudo que entrava precisava sair rapidamente. Agora há espaço para construir, organizar e crescer. A estabilidade começa a se formar como um alicerce invisível, firme, que sustenta o que vem depois. E o que vem depois não é pouco. É progressivo. É crescente. É consistente. A provisão deixa de ser uma surpresa rara e passa a ser uma realidade previsível. Não previsível pela lógica humana, mas pela fidelidade do fluxo espiritual que foi ativado. Você percebe que não vive mais de picos e quedas, mas de uma linha ascendente. Mesmo quando há desafios, eles não interrompem o movimento. O fluxo continua. A fonte permanece aberta. Este é o sinal de que você saiu do território da emergência e entrou no território da continuidade. Aqui, o descanso não é passividade, é confiança. Aqui, o crescimento não gera ansiedade, gera responsabilidade. Aqui, a multiplicação não pesa, ela sustenta. Você entende que não é apenas para você, mas também para alcançar, abençoar e construir algo que permaneça. O que foi iniciado não será interrompido. O que começou pequeno ganha força. O que antes parecia frágil agora se firma. A abundância não visita, ela habita. A provisão não aparece e some, ela permanece. Este é um novo ciclo, uma nova rota financeira, onde a fonte continua fluindo porque o alinhamento foi estabelecido. E quando o alinhamento permanece, a multiplicação se torna inevitável. Chegamos ao fim desta oração, mas aquilo que foi liberado aqui não termina agora. Pelo contrário, este é o momento em que o invisível começa a se manifestar no visível. Quem ouviu esta mensagem até aqui já foi tocado, já foi marcado, já foi incluído em um movimento espiritual que não retrocede. Há decisões sendo alinhadas,
caminhos sendo ajustados e respostas sendo preparadas enquanto você ouve estas palavras. Você não sai deste altar da mesma forma que entrou. Algo mudou. Uma carga foi retirada. Um peso antigo caiu. E nos próximos dias, sinais claros começarão a aparecer. Pode ser uma solução inesperada, uma porta que se abre, uma resposta que chega mais rápido do que você imaginava. Milagres não fazem barulho antes de acontecer, eles se constroem no silêncio da fé. Receba esta verdade: quem se posiciona, colhe. E você se posicionou. Esta oração não foi apenas ouvida, ela foi registrada no mundo espiritual. Por isso, mantenha o coração em paz. Não volte ao medo, não volte à ansiedade, não volte às dúvidas antigas. O que foi alinhado aqui continua em movimento, mesmo quando você não vê. Agora, cele este momento com seus atos de fé. Curta este vídeo como um selo espiritual, afirmando que você concorda com tudo que foi liberado. Inscreva-se no canal Oração da Riqueza Divina, porque permanecer conectado a esta fonte fortalece o fluxo que já começou na sua vida. Comente agora: eu caminho em provisão constante. Sua declaração tem poder. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mesma esperança. Ao liberar bênção, você fortalece a sua própria colheita. Volte a esta oração por 7 dias seguidos, de preferência ao acordar. Não por repetição vazia, mas por alinhamento. Cada retorno aprofunda, firma e sustenta aquilo que já foi liberado. Você não está implorando por um milagre, você está caminhando dentro dele. Que a paz governe seus pensamentos, que a clareza guie suas decisões e que a provisão se manifeste no tempo certo, do jeito certo. O céu já respondeu. Agora, permita-se viver o resultado.